Status é tão importante quanto comida. Essa é a conclusão de Will Storr no livro O Jogo de Status, que é um dos livros que eu mais cito aí na vida, porque ele mostrou para mim algo que é extremamente raro, algo que eu nunca pensei, e ele mudou completamente minha opinião sobre essa ideia de status. No primeiro capítulo, ele começa o livro contando a história de um cara que cometeu um crime muito novo, com 12, 13 anos nos Estados Unidos, e lá não tem muito essa de menor. O cara é preso e é isso aí. E aí ele foi preso, quando ele chegou lá, ele pensou em se terminar, só que ele foi se desenvolvendo ao longo dos anos, né? No sistema prisionário, fez faculdade de Direito, e ao longo do tempo ele se tornou uma espécie de consultor de todos os prisioneiros sobre qualquer questão relacionada a direito. Então, dentro daquele contexto, ele tinha status. Assim que ele ia chegando a época dele ser liberado, as pessoas. Ele ia cometendo crimes, pequenos crimes, para continuar na prisão. Até que chegou o cara, o carcerário, e falou: Cara, por que você não sai daqui logo? E aí a conclusão, né, da história, que é uma história real, é que fora da prisão ele ia ser um meliante. Na prisão ele era o intelectual. E aí vem a conclusão do primeiro capítulo que ele vai desenvolver ao longo do livro, que o ser humano ele liga muito para status. E eu sempre me coloquei acima disso, dessa busca, né? Uma espécie de filósofo que não necessita. Status é aquele cara da favela que quer ostentar e mostrar para os outros que ele é foda. Eu estou acima disso. E não, esse livro mostra que todo mundo se importa com status. E aqui eu queria definir status de acordo com o livro. Não é você ser rico necessariamente. É você ser socialmente reconhecido em alguma área como ser superior, ser acima da média. E saber que isso é tão necessário para você quanto alimentação, quanto água, claro, é um exagero, mas vocês entenderam. Faz você ser muito mais deliberado sobre que tipo de jogo de status você quer jogar. E aí vem, eu acho, o grande insight do livro. Já que status é tão necessário quanto outras necessidades, o que você vai buscar se destacar? E aí vem outro ponto. Onde você está inserido determina em grande parte o tipo de jogo de status que você vai jogar. Se você estiver em Nova York ou em São Paulo, você vai jogar um jogo de status muito diferente do que se você morar em San Diego, em Florianópolis. Eu dou esse exemplo porque eu estou vivendo isso atualmente em Florianópolis. Quem é o cara destacado em São Paulo ou em Nova York? É o cara rico. É o cara que galgou a carreira corporativa. É o empresário multimilionário. É um jogo de status ruim? Não necessariamente. O mundo precisa desse tipo de pessoa. Mas é um jogo extremamente perigoso, né? É um jogo de status extremamente perigoso porque sempre vai ter pessoas mais ricas que você e você pode jogar esse jogo a ponto de autodestruição. Você se importa tanto com o jogo de status da riqueza e você se torna tão focado nessa métrica singular que você esquece de todos os outros fatores. Então, talvez outras cidades, eu dou um bom exemplo de Florianópolis que eu estou vivendo aqui, não que dinheiro não seja importante, mas o status aqui, se você tem uns amigos que moram aqui, é você estar no shape, é você ser saudável, é você ser da natureza. E na minha opinião, esse é um jogo de status muito melhor, porque faz você ter uma base para sua vida superior. E aí vem essa decisão, que é uma das mais importantes. Se você está infeliz, talvez você está inserido num contexto onde o jogo de status não está alinhado com você. E eu falo que, por mim, essa era a situação. Eu estava jogando um jogo de status que é esse do mundo corporativo e não tem nada a ver com quem eu sou. Mas isso não quer dizer que eu não me importe com o jogo de status. Então, aí vem a pergunta, né? Ao invés de você se colocar em cidades ou ambientes de maneira acidental, talvez se você
refletir um pouco mais sobre onde você quer estar inserido, até o grupo de amigos que você quer, o que eles valorizam, você vai jogar o jogo certo. Então você vai jogar o jogo certo que você escolheu, não que seus pais, seus amigos ou a sociedade escolheram para você. Então acho que as pessoas às vezes são jogadas nesses jogos de uma maneira sem pensar, sem refletir. É, e eu acho que essa é a conclusão que eu tenho para o vídeo, que jogo de status, você está, a primeira coisa, você está jogando um jogo de status, mesmo que você não esteja pensando sobre isso. E segundo, você escolheu o jogo de status que você está jogando atualmente, e ele é saudável para você. Se não for, talvez a solução não seja mudar seus hábitos, seja literalmente você se mudar fisicamente ou mudar o seu círculo de amigos. Eu vejo isso, às vezes eu já tinha uns amigos que valorizavam muito o carro, umas coisas que na minha opinião é besteira, e hoje eu tenho uns amigos que os jogos de status é cabeça e saúde. E pra mim esse é um bom jogo de status, é um jogo que eu tô disposto a jogar. E vocês, qual jogo de status vocês estão jogando? Abraços.